those medical pills that push me over. E na aula de hoje a gente vai estar fazendo uma revisãozinha sobre funções sintáticas. Nesse vídeo eu vou estar retomando algumas das principais funções sintáticas para nos próximos vídeos eu poder explicar as orações subordinadas substantivas. Então hoje aí a gente vai estar falando durante a aula sobre o aposto, complemento nominal, complemento verbal, sujeito e predicativo do sujeito, beleza? Vamos começar aí fazendo a análise da nossa primeira oração. Dada a seguinte oração, nossos amigos têm certeza da nossa inocência. Para fazer uma análise sintática, a gente primeiro acha um verbo. O verbo dessa oração é tem. Percebemos que possuímos apenas um verbo, portanto, apenas uma oração. Quem tem certeza da nossa inocência? Nossos amigos é o nosso sujeito. Fazemos agora a seguinte pergunta. O que os nossos amigos têm? Eles têm certeza. Certeza aqui é um substantivo. É um substantivo abstrato. Tem certeza do quê? De quê? Os nossos amigos têm certeza da nossa inocência. O que seria esse da nossa inocência? Isso aqui, ele não está fazendo referência à certeza? Ele está explicando, completando o sentido do substantivo certeza. Então, a gente chama isso daqui de complemento nominal. Tranquilinho, completou o sentido do substantivo complemento nominal. Agora, o próximo que a gente tem aqui. O Brasil é um país bonito. Acha o verbo. Verbo é do verbo ser. Quem? O que é um país bonito? Brasil. Brasil é o nosso sujeito. O que o Brasil é? Um país bonito. Percebam que um país bonito é uma qualidade. Quando isso acontece, quando o nosso objeto é uma qualidade do nosso sujeito, a gente chama isso daqui de predicativo. Predicativo do sujeito. E o verbo que está ligando a qualidade do sujeito ao sujeito, a gente chama de verbo de ligação. Então tá, achei o verbo, achei o sujeito. É uma característica, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Olha a próxima que a gente tem aí. Esse é o Brasil, a província mais linda do mundo. O verbo é do verbo ser. Quem é a província mais linda do mundo? Quem é a província mais linda do mundo? O Brasil. O que é o esse? Esse é um pronome demonstrativo. Ele demonstra algo. Percebam que o resto dessa oração não faz falta se a gente tirar. Se a gente tirar essa parte, ficaria esse é o Brasil. Uma oração simples, período simples. A província mais linda do mundo, ela é uma característica a mais, é uma informação a mais dada para explicar esse termo aqui. Está explicando o que o Brasil é. A província mais linda do mundo. Ela explica o que o Brasil é. É uma informação a mais. A gente chama isso daqui de aposto. Poderia ser, por exemplo, essa é a Júlia, a menina mais linda do colégio. Está explicando algo ou alguém. Olha a próxima que a gente tem aqui.
foram dispensados. Uma locução verbal. Quem foram dispensados? Grande parte dos alunos. A gente colocou essa oração aqui para vocês perceberem que o sujeito não precisa estar necessariamente no início da oração. Ela pode estar também no final dela. Agora a gente vai ver as classificações dos verbos. Mas para que eu tenho que retomar a classificação dos verbos? Para a gente poder entender o complemento verbal. Para isso, a gente vai precisar analisar um verbo. Os verbos, eles podem ser intransitivos ou transitivos. Os intransitivos são aqueles que têm sentido completo, não precisam de um complemento. Por exemplo, aqui, Luiz caiu. Verbo, caiu. Sujeito, Luiz. Luiz caiu. Simplesmente isso, não precisa de complemento nenhum. Ana saiu. Mesma coisa. Saiu é o verbo, Ana, nosso sujeito. Precisa de complemento? Não, simplesmente Ana saiu. Agora, olha os transitivos. Os transitivos, eles exigem um complemento. Eles são o contrário dos intransitivos. Eles não têm sentido completo, precisam de um complemento. A gente tem dois tipos, os diretos e os indiretos. Diretos são aqueles que têm um complemento sem preposição. Olha essa oração aqui. Maria perdeu sua bolsa. Verbo, perdeu. Quem perdeu sua bolsa? Maria é o nosso sujeito. Ela perdeu a bolsa. O que? O perder. Quem perde, perde algo ou alguém. Quando a gente tem isso daqui que completa o sentido de um verbo, a gente chama de objeto. Então, o objeto é o complemento verbal. Ele completa o sentido de um verbo. Agora, vamos ver se ele é direto ou se é indireto. Olha só. Quem perde, perde algo. Verbo transitivo. Precisa de um complemento. Se eu tampasse isso daqui, Maria perdeu. Perdeu o quê? A gente precisa de um complemento. Por isso que ele é um verbo transitivo. Agora, a gente olha no complemento. Tem preposição? Aqui eu anotei as principais preposições. O que são preposições? As preposições, elas ligam termos. Ligam termos dentro de uma oração. Então, a gente tem as principais preposições. De, em, com, até, por, pelo, entre, para, acraseado e etc. Tem algum desses aqui? Não, isso aqui é um objeto direto. Ele não tem preposição, não tem uma palavra que liga isso daqui. Então, ele é um verbo transitivo direto. Agora, olha os indiretos. Eles têm um complemento com preposição. Pedro gosta de animais selvagens. Qual que é o nosso verbo? Selvagem. Pedro é o nosso sujeito. Pedro gosta do quê? De quê? Isso daqui é o quê? O nosso objeto. Por quê? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Portanto, isso completa o sentido do meu verbo. Agora, vamos checar se ele tem preposição ou não. Olha só, logo de cara a gente percebe que ele tem uma preposição. O que acontece quando a gente tem uma preposição no complemento? Ele vira um objeto indireto. Quem gosta, gosta de algo ou alguém. Precisa de complemento? Sim. Se eu tampar isso daqui, Pedro gosta. Gosta do quê? De quê? Verbo transitivo. O objeto tem preposição? Tem. Verbo transitivo indireto. Beleza? Agora vamos ver. As principais preposições, elas são essas que eu especifiquei aqui. Mas é claro que existem muitas outras. As que mais aparecem são essas.
Eu espero que vocês tenham entendido algumas dessas funções. Elas serão importantes para a gente aprender agora as orações subordinadas substantivas.